E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem aí? Vamos continuar aqui. Nós estamos verificando questão de qualidade de rejeitos, qualidade na disposição de rejeitos, que pode ser feito tanto em barragem quanto em pilhas. E aí um detalhe que é o seguinte: quando a drenagem é realizada, é necessário se implantar drenagens nessas estruturas, drenagens internas que nós estamos falando. Quando a água infiltra, né, às vezes o próprio rejeito já vem com uma umidade relativamente alta e ela vai percolar, e também quando ocorre precipitação, a chuva ela vai infiltrar dentro da estrutura e é necessário que essa água ela tenha um caminhamento adequado e que ela saia da estrutura. Caso isso não ocorrer, o nível freático dentro da estrutura vai aumentando cada vez mais e nós sabemos, né, que materiais saturados não são interessantes, principalmente quando eles estão contráteis. E aí a importância da drenagem interna em estruturas aí de exposição de rejeitos. A estrutura mais utilizada é um dreno espinha de peixe, que tem uma parte central e ela vai ramificando e fica em toda a base da estrutura. Em alguns casos são realizados em níveis diferentes também, quando se verifica que a água não chega na base ou ela demora a sair, às vezes até durante o processo de alteamento, verifica-se que a geração de poropressões pode ser elevada e esse dreno, ele além de estar na base, ele pode ter também em outros níveis da estrutura. Basicamente, é um canal, ele pode ser escavado. Aqui está um geotêxtil para realizar aí o filtro, né, para as partes finas, as partículas finas não entrarem dentro do corpo do dreno e comatá-lo muito rápido. Aqui acima nós estamos vendo também duas camadas de filtro, um material mais granular e depois um material mais fino. Então você tem transições para que os finos, né, normalmente os rejeitos, eles são frações aí siltosas, né, às vezes areia fina, e para que essas partículas elas não entrem no dreno e comatem ele, é necessário ter essas duas partes, né, a parte principal, o corpo do dreno que vai realizar a drenagem, e os filtros. Bom, e como se verifica as dimensões dessa estrutura, né? Reparem aqui, ela é necessário ter uma seção e ter um porte, né? Essa seção ela pode ser trapezoidal, o mais comum é ser trapezoidal. Nesse sentido também, sendo que os filtros estão aqui acima, aqui nas laterais pode-se utilizar o geotêxtil, como nós vimos na figura anterior, e tem sido também muito realizado dessa maneira. Ao invés de fazer a escavação, lança o material do dreno principal aqui e cobre com os filtros. Da mesma forma, essa última possibilidade nós estamos vendo. Os drenos, eles normalmente são dimensionados com o cálculo da água que vai infiltrar. Se utiliza basicamente o mês ali mais chuvoso, um ano, verifica-se qual que é aquela vazão, faz um balanço hídrico, né? O que precipita, o que infiltra, o que evapotranspira e aquilo que realmente vai ser direcionado para o dreno. E você pode realizar o cálculo basicamente de duas maneiras, né? Verificando aí se o regime é laminar ou turbulento, dependendo do número de Reynolds. Se for acima de 200, ele vai ser turbulento. Já adiantando, esses filtros que têm material mais granular, normalmente a velocidade é mais elevada e provavelmente vai cair nesse regime turbulento. A velocidade de fluxo é calculada com base na permeabilidade desse material e no gradiente hidráulico.
sobre N. Esses valores, eles são calculados já, foram determinados por Labs. Eu trouxe até aqui uma tabela que você vai ter, de acordo com o diâmetro médio desses 50, desses materiais, você vai ter aí a permeabilidade de todos eles, em metros por segundo. Com essa condutividade hidráulica, né, com essa permeabilidade e o gradiente hidráulico, é possível calcular a área, né, porque velocidade vezes a área vai dar a vazão. Então, a vazão nós temos, a velocidade, o gradiente vai ter, o gradiente normalmente está relacionado ao desnível que o dreno vai ter e o seu comprimento, e a área é o que a gente quer calcular, então a gente consegue calcular a área dessa maneira. Então, aí algumas formas para calcular. Essa metodologia, né, foi baseada nos estudos de Saliba que ele publicou em 2016. Estudo bem interessante. E aí a gente vai entrar na parte dos critérios de filtro, que eu vou falar em breve. Tamo junto, pessoal. Até mais.